cobrar pelo seu trabalho de assessoria de imprensa em 2026. Ai, que dúvida cruel! Como que você vai fazer para dizer para o cliente quanto que você quer e como que você vai mostrar para ele que mesmo que ele te pague 3, 4, 5 mil reais por mês, às vezes 10 mil reais por mês, ainda vai estar pagando barato. Fica comigo nesse vídeo. Tem muita gente que está parado no tempo, com tabela de preço de 2.000, 2010, cobrando 1.000, 2.000 reais por contrato de assessoria de imprensa. Isso não dá e eu vou trazer nesse vídeo por que você pode e deve cobrar mais. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Se me conhece, bem-vindo de volta. Eu sou a Camila Augusto, jornalista, trabalho com assessoria de imprensa há mais de 25 anos e nesse canal eu ensino jornalistas a faturarem 12 mil por mês com assessoria, mas não é qualquer assessoria, é uma forma diferente, eu chamo de a nova assessoria de imprensa. E é tudo isso sem abandonar o jornalismo, sem puxar o saco de ninguém e sendo, acima de tudo, muito feliz na profissão. Vamos falar sobre precificação? Jornalista tem um pouco de medo, frio na barriga de falar sobre dinheiro, né? Às vezes falar sobre dinheiro dói. Não pode doer. Eu quero que você goste de falar sobre dinheiro. Eu quero que você enxergue o dinheiro como uma parte importante na sua vida. A gente aqui trabalha como empresários da comunicação. Então, o dinheiro, ele nada mais é do que o oxigênio da nossa empresa. Sem dinheiro, a gente não paga nossas contas, a gente não contrata funcionário, a gente não compra equipamentos novos, a gente não prospera. É muito importante você tirar crenças limitantes, reduzir o barulho dos sabotadores, enfim, se preparar, não apenas para falar de uma forma leve sobre o dinheiro, mas principalmente para olhar para ele não como seu inimigo, não como algo difícil de se conquistar, e sim sobre algo normal na nossa profissão. Quando a gente faz a nova assessoria de imprensa, a gente entrega muito valor para o cliente, mas tem algo que joga contra nós, que é a falta de elementos para a mensuração do resultado. Eu te explico. Se algum cliente chegar para você e falar onde que você tem relacionamento, se você está no início de jornada, você ainda não tem portas abertas em veículo nenhum, o que você vai fazer? Ah, eu não tenho relacionamento em lugar nenhum, mas eu vou conquistar para você. Isso de alguma forma faz com que você se desvenda. A gente precisa que você se venda. Então não é dessa forma que a gente vai seguir. Mas antes da gente se aprofundar nisso, eu quero dizer que não existe um número engessado, não é uma tabela de preço. Profissionais mais experientes, profissionais que tenham aí 40, 50 anos de idade, 20 anos, 30 anos de jornalismo, não vão poder cobrar a mesma coisa que um foca recém-formado. Tá? Então, o primeiro elemento que ele é adaptável é a experiência. Eu entendo que na assessoria de imprensa a gente precisa valorizar o repertório. Então, se você tem repertório, se você tem 10, 20 anos de redação, se você já tem ali uma história dentro do jornalismo, mesmo que não seja na assessoria de imprensa, isso precisa estar na conta, porque isso vai refletir na qualidade dos seus textos, isso vai refletir na qualidade da sua entrega e, portanto, isso tem preço. Aliás, isso tem um valor absurdamente grande. Então, a gente não vai trabalhar aqui com precificação fechada, tabelinha, tá? Eu vou trazer para você alguns elementos para você colocar em cima da mesa e entender quanto vale o seu trabalho na hora de você precificar. Mas a gente vai chegar a um valor bem interessante até o final desse vídeo, fica comigo. Se você está no início da jornada, você tem outros elementos que jogam a teu favor. Você tem muita disponibilidade, você tem rapidez, você certamente está com sangue no olho, está com muita vontade de fazer acontecer, portanto vai colocar a sua proatividade em jogo. Você não vai ser aquele jovem encostado que quer tudo no colo. Tenho certeza que se você decidiu ser jornalista, você certamente tem esse faro apurado, essa vontade de fazer acontecer, dessa rapidez, essa profundidade. E se você não tem, vamos começar a desenvolver, porque a nossa profissão precisa disso para ter sucesso. Não à toa, o nosso mascote é aqui, ó, uma raposa. Você pode ver que muitos elementos sempre na minha comunicação trazem a raposa. Por isso eu chamo os meus jornalistas bem-sucedidos que usam o meu método como respaldo de Master Foxes, que é a nossa classificação aqui, o primeiro grande marco que o jornalista chega dentro da gamificação do ecossistema 12K, que é justamente o faturamento de 12 mil reais por mês, é o que está escrito aqui nessa plaquinha, que é a nossa premiação mais desejada, pelo menos até o momento, pelos jornalistas. São os meus alunos que chegaram a faturamento de 12 mil. Portanto, eu já estou trazendo para você um número que você precisa considerar
perfeitamente possível, por mais que pareça muito distante nesse momento. Você não vai amanhã, na semana que vem, tá faturando 12 mil? Muito provavelmente não. Mas a gente pode construir uma jornada para você chegar lá em 6 meses, 4 meses, 8 meses, depende aí da sua velocidade, da sua metodologia, né, que você vai aplicar nesse processo e das suas ações, etc. Existem alguns fatores que interferem para acelerar ou para retardar esse resultado. Mas ele é perfeitamente possível, guarda essa informação aí no seu coração. Voltemos à precificação. Então vamos lá, o que geralmente as pessoas hoje fazem, os jornalistas hoje fazem? Eles vão para uma reunião de prospecção achando que vão sair de lá com contratos maravilhosos assinados. Começam a falar sobre jornalismo com muito amor, com muita, nossa, com muito brilho nos olhos, e aí na hora de precificar, a pessoa fala, ah, legal, gostei, quanto que custa o seu trabalho? Muda um botão, muda uma função interna, e aí entra aquele jornalista que até se encolhe, assim, ele fala baixinho, eu tava pensando em uns 2.000, 2.500. Quando você chega com essa postura para fazer a precificação do seu trabalho, automaticamente você está dizendo para o seu futuro cliente que você não vale aquilo. Ele olha você se encolhendo, você com medo de falar do teu valor, né, do custo que vai ser contratar o seu serviço todos os meses, e ele já sente a insegurança, ele entende que nem você acredita que vale 2, 3 mil reais por mês, então ele não vai querer pagar isso. Então, o que geralmente acontece? Ou ele declina, ou ele faz uma contraproposta quase indecente. Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu chegar em clientes achando que ia fechar contratos. Isso 15 anos atrás, tá? Então, depois você faz aí uma conta que faça sentido na sua cabeça para os dias de hoje. Mas muito lá atrás, eu chegava em algum lugar para fechar uma conta de R$1.500, achando que eu ia super arrebentar, saía de lá com contratos fechados de R$500. Por quê? Porque eu não sabia sequer me posicionar na hora do pitch de vendas, na hora de falar sobre a minha precificação. Então, a gente também consegue aumentar o valor que você vai cobrar todos os meses com a sua postura no momento da venda. Isso é muito importante que você tenha claro. Se você puder, se você tiver em prospecção de assessoria, principalmente se essa prospecção for aqui, ó, na frente do computador, enquanto você estiver falando com o cliente ali na frente da câmera, principalmente um pouquinho antes de chegar o momento do pitch de vendas, posiciona o seu celular aqui na lateral para você se avaliar. É muito legal, é muito importante. É um divisor de águas, muitas vezes, você olhar a sua performance. Você vai ver o quão inseguro você transparece estar quando você consegue se enxergar. Mas aí você coloca o celular e vai de coração aberto, realmente tenta fazer uma boa performance, porque você sabe que essa é uma informação que não vai sair do seu celular. Você não precisa ficar tímido, porque vai ter uma câmera gravando o seu pitch. Você precisa ser perfeitamente autêntico para que, de fato, você consiga fazer os ajustes necessários e melhorar sua performance numa próxima vez, se for o caso. E aí você deve estar pensando assim, tá bom, Camila, você falou em algum momento desse vídeo, cobrar 3 mil, 5 mil, não sei o que e tal. Como assim? Como que eu vou justificar todo esse valor para o cliente? Vamos voltar naquele ponto que eu trouxe agora há pouco, de que o nosso trabalho é dificilmente mensurável. Eu gosto aqui de ter nos meus contratos, e eu uso isso também nas minhas propostas, a equivalência publicitária. Esse é um cálculo que muda o jogo quando você mostra para alguém. Vou te dar um exemplo. Eu tenho, neste momento, uma cliente que é nutricionista especialista em diabetes. A Bela, desde o primeiro release que eu disparei, ela foi um sucesso. Então eu tenho acumulados em 3 meses de trabalho mais de 16 milhões de reais de equivalência publicitária. Ela saiu 5 vezes no Metrópolis, ela deu entrevista para a CBN, para a Jovem Pan, ela saiu várias vezes em revistas enormes, em jornais enormes. Ela é um sucesso. Ela realmente é um sucesso. Então a gente acumulou uma quantidade absurda de recortes que fazem parte do nosso clipping, todos devidamente precificados, e não é da minha cabeça, existem ferramentas que fazem essa precificação e eu sou 100% fiel a essas ferramentas. Eu vou lá e vejo quanto que vale esse espaço aqui no Portal Terra. Legal, 985 mil reais e sei lá quantos centavos. Eu vou lá e coloco na planilha exatamente esse valor. E como é que eu faço? No final do mês, eu somo esse apanhado de conquistas que eu obtive para minha cliente e eu tenho um valor total. Esse valor é a equivalência publicitária geral do seu mês. Você consegue esse valor por cada inserção. Então tem alguns lugares muito pequenos que às vezes a gente consegue emplacar e são dezenas geralmente,
que tem uma equivalência de 1.500, 1.200, 2.400, que no final das contas é uma equivalência pequena. O que é equivalência publicitária? É o valor que custa ou custaria aquele pedaço de site, de jornal, de TV, de qualquer coisa que você consiga para o seu cliente. Então, para sair uma matéria no Metrópolis de página inteira, ela não está à venda, tá? Porque esses espaços, eles são conquistados, não são publicidades, não são espaços pagos. Mas existe uma precificação, que isso é feito de acordo com a ferramenta. Então, se aquele espaço tivesse sido vendido, um espaço com tanta visibilidade, com, às vezes, chamada de capa, assuntos que realmente têm relevância, editorias que têm relevância e tudo mais, ele custaria tanto. Então, custaria, eu dei exemplo aqui no Terra, eu já tive equivalências publicitárias, dependendo da editoria dentro do portal Terra, que variaram entre 800 mil e 2 milhões de reais. A gente tem no Metrópolis essa faixa também de R$1 milhão a cada matéria que a gente consegue emplacar, porque são lugares com uma audiência absurdamente grande, porque são lugares que realmente o cliente ama estar. Os meus clientes ficam muito felizes, não só nesses lugares, mas em tantos outros, Revista Cláudia, Revista Caras e nossa rádio, Jovem Pan, CBN. A gente tem aqui uma quantidade absurda de veículos que conseguimos emplacar nos meus clientes e eles ficam muito felizes quando saem nessa mídia que chamamos de Tier 1, que é a mídia mais importante, aquela mais glamurosa, mais cara, com mais visibilidade, com uma audiência muito maior. Então, eu gosto de manter uma média mínima, tá? De uma matéria emplacada por semana nesses veículos grandes. Então, se uma semana eu emplaquei 3 vezes, eu tenho um cliente que se chama Giato. Ele saiu, determinada semana, ele saiu 3 vezes naquela mesma semana no site do Alfinetei. Conquistas maravilhosas, 3 vezes no Alfinetei. Na semana seguinte eu tô de boa aqui na praia, tomando minha água de coco, tomando sol? Não, na semana seguinte eu estou lutando por novas conquistas para o Giato, assim como para todos os meus clientes. Pelo menos uma grande por semana. Se eu conseguir 5, ótimo. Se eu conseguir 10, sensacional. Se eu não conseguir nenhuma, alerta máximo. Eu vou com muito mais força, eu convoco o time inteiro que está fazendo follow para outros clientes e tudo mais. Vamos todos aqui dar uma atenção especial para esse cliente, porque a gente precisa equilibrar essa entrega, entregar de fato mais valor para ele. Nosso trabalho é extremamente perecível. Se você se acomodar, não é difícil, agora a gente está em época de eleição, agora a gente está em época de Copa, agora a gente está em época de não sei o quê, agora é final de ano, todo mundo só pensa em Papai Noel, agora é véspera dia das mães, todo mundo só pensa em presente para mãe, matéria para mãe, você tá na roça, você tá na lama. Não dá, não importa em que época do ano você está, você consegue links, você consegue ser criativo, você consegue dar algum jeito e trazer para o seu cliente toda semana pelo menos uma grande notícia, tá? Uma notícia em um grande portal. Quando você usa isso na sua argumentação, a pessoa vai escutar e vai falar interessante. Não é um assessor de imprensa comum, que nem existem hoje no mercado milhares, que acabam queimando categoria, nem é porque eles estão, nossa, a culpa é deles. Não, eles aprenderam assim e pararam no tempo. Que bom que você está aqui aprendendo a ser diferente, porque a gente fazendo diferente eleva a régua do mercado e fideliza os nossos clientes. Então ele vai olhar e vai falar, pô, que legal. Se ele já teve alguma experiência com assessoria de imprensa antes, ele vai lembrar dessa experiência e falar, com essa pessoa é diferente, pelo menos ela está me vendendo algo diferente. E então, você entregando um resultado diferente, mostrando que existe essa equivalência publicitária, que tudo isso que você vai ofertar para ele tem um valor, e o valor ele é grande, ele consegue enxergar que o seu trabalho não vai custar R$500. Então eu brinco, às vezes, dependendo do perfil do cliente, se ele é mais descolado, eu consigo trazer, olha, que lugar do mundo você coloca, de repente, 5 mil, 6 mil, 8 mil e sai 3 milhões do outro lado? Nem no jogo do tigrinho. Entendeu? Aquela brincadeirinha que você fala a verdade de uma forma leve e ancora o valor. Então eu tô falando para ele que o trabalho vai custar pelo menos 5 mil. Aí ele vai olhar, então o trabalho dela custa 5 mil. Se eu quiser fazer um pitch de 4 mil, ele vai fechar muito provavelmente, porque eu trouxe resultado, eu trouxe história. A minha conversa de prospecção ela é bem estruturada, então dificilmente o cliente sai da conversa comigo sem fechar contrato ou sem deixar alguma coisa muito bem encaminhada. Mas enquanto você ainda não tem essas técnicas, enquanto você ainda não é um assessor de imprensa 12K, você pode já começar a colocar em prática e sentir os resultados
resultados usando essas dicas que eu estou trazendo gratuitamente aqui no canal. Então você vai atrás dos resultados que você já tem, precifica, coloca equivalência. Onde é que eu consigo isso? Em ferramentas de mailing. Tá? Nas ferramentas de mailing você consegue, tem um serviço chamado monitoramento e esse monitoramento te traz bonitinho precificado. Você monta a sua proposta, utiliza esses valores de referência e aí você mostra tanto na reunião de prospecção quanto no momento que você envia a proposta. Se possível, coloca clicável, tá? Eu vou pedir para a Thaís colocar aqui na tela, eu ponho o valor total, eu ponho prints para provar que o que eu estou falando para o cliente é verdade, que de fato eu consegui colocar outros clientes em mídias gigantescas. Eu coloco o valor total e o valor individual das equivalências e eu coloco o link clicável. Se você quiser assistir a matéria, clique aqui. Tanto de TV, de rádio, de jornal, de site, tá tudo lá. Claro, quando não tem o link, vamos supor, tem alguns conteúdos que eu consigo emplacar na mídia impressa. E aí não foi para o site, tem só o PDF, né, daquela inserção ou da página inteira do jornal, ou às vezes não tem, faz parte, tá tudo bem. Agora, sempre que tiver, 95% dos casos, é importante você ter o link para o cliente ir lá, clicar, ver que ali é o seu cliente, que é realmente o veículo de comunicação que você disse que conseguiu emplacar, e aí ele fica impressionado com a sua performance e aumenta a chance de fechar contratos grandes. Eu não gosto de misturar assessoria de comunicação com assessoria de imprensa, isso é importante falar aqui. Então eu não coloco outros trabalhos para incrementar o meu orçamento. Não faço, no máximo, media training, tá? Mas eu não faço mídias sociais, eu não faço foto, eu não faço vídeo, eu não faço nada. Eu simplesmente faço assessoria de imprensa. Ele faz com o meu conteúdo o que ele quiser. Se ele quiser fracionar para colocar em rede social, se ele quiser colocar no site dele, se ele quiser usar, ele fica à vontade. Tá tudo certo. Mas o que eu escrevo é para a imprensa. Eu faço assessoria de imprensa. No máximo, eu faço gestão de crise quando precisa, que é uma habilidade que eu falo para os meus clientes que eu espero nunca precisar usar. E eu também faço media training quando precisa. Faço uma preparação rápida antes de algumas entrevistas por telefone, por Zoom e tudo mais, mas de uma forma geral eu foco mais no meu trabalho com a imprensa do que em outros serviços acessórios que vão incrementar o meu valor. Não vão, eu não faço esse tipo de coisa, tá? Então eu indico que você faça a mesma coisa, porque quando a gente se especializa em algo, a gente realmente fica bom naquilo e consegue cobrar cada vez mais. Quanto mais provas você tem, quanto mais clientes você pode exemplificar que estão na sua carteira ou que já estiveram na sua carteira e você trouxer para esse futuro cliente provas, mais o seu trabalho vai ficando com essa percepção de um valor mais alto. E isso ajuda demais na hora do fechamento de contrato. Se você tem experiência na redação, use essas histórias para falar do outro lado do balcão. Então, quando eu era repórter na Globo, teve uma vez que eu entrevistei uma pessoa assim, assado, que era do teu nicho, e olha só que coisa maluca, né? Eu não vi 10% do seu potencial e ela estava lá, eu era repórter de tal emissora e ela foi entrevistada por essa emissora, portanto ela estava lá com menos capacidade do que você. Imagina só que se fosse você, seria muito mais legal. E é isso que eu vou fazer, porque eu já estive do outro lado, eu sei o que é notícia. Então eu sei como levar para os meus colegas que estão em redação o seu conteúdo da melhor forma, para que você realmente seja desejada para conceder entrevista, ou desejado no caso de homens, óbvio, né? Então, você vai argumentando de acordo com o seu repertório. Eu também não cobro por hora, por quê? Porque eu busco sempre o melhor resultado com o menor esforço. Não sou folgada, eu sou estratégica. Eu não quero passar 4 horas por dia com o cliente se eu posso ficar uma só. Se eu posso fazer um release por semana ou a cada 15 dias, e desse release eu conseguir ter resultados absurdamente grandes com esse cliente. É isso que eu busco. Porque se eu tiver que fazer 3, 4, 5 releases, eu viro praticamente uma funcionária de prefeitura que tem que fazer esse volume. Eu não faço. Eu atendo hoje 10 clientes, eu tô com alguns clientes para fechamento de contrato aí. Já pensou, semana que vem eu tô com 13, 14 clientes. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um texto de cada um por dia? Eu vou ficar doida. Ou a minha margem de lucro vai ficar ridiculamente baixa porque eu vou ter que ter um time gigantesco para poder me respaldar aqui. Não, é um texto por quinzena ou estourando um texto por semana. Mais do que isso, não faço. Não precisa fazer. Eu entrego pelo menos 2, 3 milhões de reais aí, em média, para cada cliente de equivalência publicitária todo santo mês. Eu entrego um resultado grande, no mínimo, por semana para cada cliente. Eu consigo manter um padrão que me permita ganhar por cliente entre 5 e 8 mil reais. E o cliente acha caro?
Eu acredito que não, porque eu estou entregando tanto resultado, ele está vendendo tanto em decorrência do meu trabalho, que não é caro, é investimento. Agora, se você é um assessor que não entrega resultado, você vai se tornar um custo, e o custo pode ser cortado a qualquer momento. Se o empresário que você, de repente, conquistou como cliente entender que você não está trazendo retorno para a empresa, e não é só retorno financeiro, porque nós, assessores, não prometemos retorno financeiro. A gente promete o quê? Aumento de visibilidade, credibilidade e autoridade. A venda é uma consequência esperada, mas que nós não prometemos porque não somos irresponsáveis. Então, tende a acontecer um retorno financeiro interessante para o cliente, mas você não vai vender isso. Se você está colocando esse cara na mídia e ele faz o serviço dele, a lição de casa dele, com o restante do time, ele pega esses prints que você conquistou e coloca no site, coloca nas redes sociais, coloca tráfego para distribuir isso, chegarem pessoas interessadas falando gostei, quero mais, gostei, quero te contratar. Entendeu? Se isso tudo está acontecendo, as coisas estão dando certo. É o que o cliente quer e é o que você quer também. Então, o que nós vamos fazer daqui para frente? A gente vai normalizar números altos, você vai olhar para si, olhar a sua trajetória, entender o seu repertório, fazer uma boa pesquisa de mercado, definir o seu nicho, se posicionar como especialista, buscar todo o teu repertório para criar essas argumentações super assertivas. Você vai prospectar as pessoas certas do jeito certo, e se você quiser mais sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários para eu trazer vídeos falando sobre prospecções, e você vai precificar de uma forma que antes você faça a ancoragem de preço, dizendo quanto que vale a sua experiência, quanto que você já investiu para ficar bom na profissão como você é hoje, um pouco do seu repertório. Se não quiser falar quanto investiu, não tem problema, mas pelo menos entenda o que você já investiu para colocar nessa conta internamente, tá? Se você fizer essa conta, você vai cair para trás. Quanto que você já gastou com livros, cursos, com faculdade? Quantas horas da sua vida você se dedicou a estudar, a criar casca, a criar repertório? Tudo isso vale. É como aquela história do mecânico, né? Que você vai lá, o teu carro tá fazendo um super barulho, você leva lá na mecânica, ele olha, aperta um botãozinho, aperta um parafuso, em 5 minutos ele te devolve o carro com 0 de barulho e cobra de você, sei lá, R$500. Aí você vai falar, poxa, mas R$500 para apertar um parafuso? Não é para apertar o parafuso, é porque eu estudei, é porque eu treinei, é porque eu tenho muitas e muitas horas de prática, cursos e lá, para saber qual parafuso apertar e te entregar o carro bom e num espaço de tempo tão curto. Aí você fica sem argumento. É isso. Quando a pessoa precisa de uma assessoria e você entrega resultado, você tem lastro, você realmente sabe o que você está fazendo, você tem todos esses fatores alinhados, você consegue cobrar um pouquinho mais. Eu prometi para você no final desse vídeo você sair daqui, né, com um referencial de valores. Eu vou falar para você o que eu falo para os meus alunos. Não cobre menos do que R$3.000. Se você entender que o cliente vai chorar, cobre 3.500 para ter uma negociação e você fechar em 3.000. Tá bom? Esse é um valor médio equilibrado, perfeitamente possível para quem está começando na carreira. Se você vai fazer um planejamento mais robusto, de um texto por semana, divulgação nacional, entrega de relatório com as equivalências, tudo bonitinho, de repente até uma criação de uma estratégia editorial com análise de concorrência ou não, a gente pode falar sobre estratégia editorial, se você quiser, fala para mim, também quero saber. Você pode robustecer o teu escopo para poder cobrar esses R$3.000, e se você tem um pouco mais de experiência, você vai usar isso a seu favor. Eu vou colocar todas as minhas fontes, eu já passei por, te dar um exemplo como se você fosse eu, tá? Já passei por Rede TV, por SBT, por Record, por Globo, por Sport TV, não sei o que. Eu sei exatamente o que essas emissoras elas querem para fazer a notícia, então eu vou te entregar no formato exatamente como eles usam, para ninguém ter trabalho, para dar Ctrl+C, Ctrl+V e colocar você para conceder entrevista. Eu tenho essa noção de que o meu repertório vai acelerar demais os resultados e você vai conseguir chegar lá. Só que não adianta você fazer essa promessa e não entregar resultado, tá? Lembra? Nossa palavra é a coisa mais importante que a gente tem. Então, vá atrás dos resultados, faça o seu melhor, faça uma boa promessa. A reunião de prospecção, ela tem que ser muito boa, muito redondinha. Treine essa prospecção, faça boas ancoragens de preço. É muito importante você ancorar. Se você chegar do além e falar 3.000, ela vai falar, nossa, que caro. Mas se você falar quanto que você consegue, R$500.000, R$1 milhão em equivalência publicitária, o mercado está cobrando tanto, um anúncio pago de repente, um portal de grande circulação, como Exame, por exemplo,
custa entre 60 e 80 mil reais, um informe publicitário com cara de matéria, 60 mil, 80 mil, você vai dando números grandes e a pessoa vai ficando, nossa, quanto que vai custar isso? Que absurdo, não sei o que. Você fala 3 mil, ela acha muito barato. Então, precisa trabalhar a ancoragem de preço também. Enfim, são vários fatores que ajudam, mas isso que eu falei hoje, ele já te dá, com certeza, uma clareza muito grande para você entrar no mercado de uma forma muito competitiva e parar de cobrar menos do que 3 mil reais nas suas prospecções. Combinado? Quero saber se você vai fazer isso, hein? Vai lá, prospecta desse jeito que eu disse hoje, a partir de 3 mil, monta o seu repertório, vai com tudo e com certeza você vai ter grandes resultados. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo. Antes de ir embora, se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito, hein? Quero que você volte sempre para receber esses conteúdos, para ser muito feliz e ainda por cima muito bem remunerado fazendo jornalismo todos os dias. Até a próxima!